Falando em Agora YouTube, tá. eu quero... Vamos lá, pessoal. Página Gravinha. 364, 9 horas 29 minutos. Hoje é dia 19, quinta-feira, amanhã sextou. Então vamos lá. Começando a aula, as atividades econômicas e as fontes de energia, página 364, apostila 4. Estamos acabando, minha gente. Finalmente a gente vai se livrar de mais uma apostila. Estamos terminando. Não, de matemática tem bastante atividade. Gente, ó, nós não E aí, vamos só um conseguir, detalhe. prestem atenção, nós não vamos conseguir terminar todo o conteúdo para avaliação, a gente só vai fazer até atividades econômicas e fontes de energias, tá? Na verdade, atividades econômicas. Fontes de energias renováveis, a gente não vai trabalhar, a gente vai trabalhar só depois da avaliação, tá? Na primeira semana de dezembro. Aí a gente trabalha as fontes de energias renováveis, vamos fazer uma atividadezinha ali legal, aí depois eu vou começar a fazer revisão, aí eu vou tirar lá uma aula para a gente fazer as curiosidades, trabalhar os mapas, trabalhar furacão, tufão, ciclone, conversar, aí depois a gente trabalha essa parte, ok? Vamos fechar bem aqui o conteúdo para vocês. Aí eu vou fazer lá umas brincadeiras ali, vou bolar umas brincadeiras para a gente ganhar prêmio, né? E vamos que vamos. A cara da Elo. Gostou? Então vamos lá. Atividades econômicas e as fontes de energia. Tá? Gente, quando a gente fala em atividades econômicas, a gente lembra o quê? De indústrias, né? De produção. Fontes de energia, o que dá ali, o que dá energia, né? Para a gente poder estar aqui, eu e vocês, vocês e eu ali, estudando, né? Então, a evolução tecnológica e o aumento contínuo da produção e do consumo demandam cada vez mais energia, né? Então, tudo hoje necessita do quê? Da energia, tá? Independente de sua fonte de produtora. No entanto, essa intensa demanda vem ocasionando a dependência de fontes de energias primárias e secundárias, certo? Vamos diferenciar o que é a fonte de energia primária e a fonte de energia secundária? Quem lê para mim aquele quadrinho amarelo que vai estar lá falando fonte de energia primária e secundária? Eu. Pode ler. Tá, obrigada, Duda. As fontes de energia primária são aquelas utilizadas sem passar por processos de transformação física ou química, como a madeira e o carvão mineral. As fontes de energia secundárias são as que passam por um processamento para sua utilização, como a gasolina, que é produzida a partir de uma fonte primária, o petróleo. Isso, a gasolina, o óleo diesel, né? Que elas saem da fonte primária, que é o petróleo, e passa a se tornar o quê? A gasolina ou o óleo diesel. Então, ela tem um processamento, certo? E a fonte primária, o que nós temos ali? A madeira, né? Carvão mineral, porque são utilizados a madeira para queima, né? Quando a gente tem ali os trens, né? Muitos utilizam ainda a madeira, né? Para fazer ali para o trem conseguir andar, certo? Carvão mineral utilizado nas usinas termoelétricas. Eu tô vendo que vocês estão tirando print das minhas fotos, hein? Vocês param. Tô falando, eu vou ficar muito chateado. Olha que eu faço uma... aluninhos, todo mundo, tá? Então, agora nós vamos conhecer um pouquinho mais das fontes de... Nós vamos conhecer um pouquinho mais... Oi? Tem uma cópia minha, só que sentadinho. Nós vamos conhecer as fontes de energias convencionais. Para investigar. Agora eu falando, hein? Nós vamos conhecer as principais fontes de energias convencionais e também as alternativas, e que vêm ganhando destaque atualmente. Primeiro, nós vamos trabalhar as fontes de energia convencionais, tá? Então, vamos lá. A dependência dos combustíveis fósseis. Quem são esses combustíveis fósseis? Quem sabe me dizer? Gasolina. Os ossos dos animais se degradando e formam o petróleo. Combustíveis fósseis. Nós temos ali, o que a Natália falou? Gasolina. Petróleo, carvão mineral e... Gás natural. Muito bem. Petróleo, carvão mineral e o gás natural. São ali
os combustíveis fósseis que nós utilizamos, certo? Os combustíveis fósseis, eles são formados pela decomposição de restos de plantas e animais que viveram há milhões de anos. São encontrados nas camadas de sedimentos e rochas, que nós temos exemplos como carvão mineral, petróleo e o gás natural. Então, para a gente ter a formação ali dos combustíveis fósseis, levam o quê? Milhões de anos. Por isso, vocês param. Por isso que quando a gente fala que o petróleo ele tem ali uma vida, é porque demora, né, para ter a formação novamente desse combustível fóssil. Ele demora dessa fonte de energia, ele demora para quê? Para se recompor novamente, certo? Quem lê para mim lá o próximo parágrafo? Agora eu. Lê a Eduarda, depois a Maria É a Luísa. Duda. Os combustíveis fósseis formados pela decomposição de restos de plantas e animais que viveram há milhões de anos são encontrados nas camadas de sedimentos e rochas, por exemplo, do carvão mineral, do petróleo e do gás natural. Continua, que esse dali eu já tinha lido. Ah, eu já tinha lido. Leu Oh, meu Deus. Continua. Compostos principalmente de hidrogênio e carbono, eles liberam energia na combustão, motivo pelo qual são usados para geração de energia elétrica com usinas termoelétricas e para a produção de fontes de energia secundárias como a gasolina. Isso, então a gente é utilizado o quê? O carvão mineral para as usinas termoelétricas, né? E as fontes secundárias, a gasolina, né? Que é utilizado para quê? Para a gente para nós andarmos ali de carro, óleo diesel, para utilização ali em grandes máquinas, certo? Então é utilizado dessa maneira, ok? Lê então a Maria Luísa, o próximo. O aumento da demanda em função das atividades econômicas e do consumo da população tem tornado muitos países dependentes desses recursos que não são renováveis, pois sua reposição natural demora milhões de anos. Isso, então esses recursos não renováveis, pessoal, eles demoram milhões e milhões de anos para quê? Para voltar para a natureza, tá? Só uma pergunta. Pode falar. Que página é? 364. Vocês ficam brincando, aí perdem a página, né? Eu quero falar. Fica mexendo com ele. Atenção, Fica mexendo com os Era só negocinhos. porque minha mãe tinha chamado para botar a máquina para funcionar mesmo. Ah, então tá bom, tá perdoado. Quando a gente ri mais presta Ô, prof, atenção na aula. na tua casa? Hã? Hoje eu tô no meu quarto. Tá? Então, gente, nós temos ali, temos os combustíveis não renováveis, né, os recursos não renováveis, essas fontes de energia, que elas demoram o quê? Para ter o seu processo novamente, para se formar novamente, elas vão levar o quê? Milhões e milhões de anos, né, para ter ali a formação novamente do petróleo, do gás natural, do carvão mineral, devido ali o processo, né, que é um processo lento até chegar novamente na sua formação. A dependência de combustíveis fósseis fica evidente quando crises na produção ou no comércio mundial provocam escassez da gasolina, óleo diesel e gás, causando transtorno para as empresas. Lembram quando nós tivemos ali o gás de cozinha, no caso, né? Lembra quando nós estávamos ali no período da pandemia? Logo no início, quando fechou tudo, lembra que começou a faltar ali lá em abril? Lá em abril, vamos pensar em abril. Lembra que começou... Esqueci de falar. Esqueci de falar. Anteontem o Covid fez 1 ano. Dia 17 de novembro de 2019 foi registrado o primeiro caso de Covid. E antes de ontem era 17 de novembro de 2020. Covid fez 1 ano. Parabéns. Parabéns, então. Então, gente, Não nós tivemos ali... Tomara que ano que vem morra. Preste atenção. Então, nós tivemos ali... Tomara que Deus te elimine. Pronto. Então, nós tivemos ali um período onde que quase chegou a faltar ali o gás de cozinha, né? Devido à quantidade de pessoas em casa utilizando esse gás de cozinha,
chegou ali, quase chegou a faltar, né? Ficou meio que... Oi? A maioria das pessoas está aprendendo a cozinhar agora. Exatamente. Quer ver que vai abrir Tá? restaurante? Então, as maiores reservas desses recursos se encontram na Rússia e em grande parte dos países do Oriente Médio, onde que nós temos o quê? As maiores reservas de petróleo, tá? Observe o mapa abaixo, a localização das valiosas reservas de combustíveis fósseis do mundo. Vou compartilhar com vocês. Minhas gatas estão com fome, estão me chamando. Observam. Reservas de combustíveis fósseis. Nós temos reservas de petróleo, reservas de gás e reservas de carvão, tá? Olha aqui a Rússia. A Rússia, ela tem o quê? Reserva de gás e de carvão, é a maior parte, né? Aqui na Eurásia, tá? Que pega aqui uma parte, que pega toda a Rússia e a Europa. O Oriente Médio, petróleo, 47,7%. Por isso que os Estados Unidos têm tanto interesse ali no Oriente Médio, tá, gente? Porque nos Estados Unidos eles não utilizam o álcool, né, o etanol, que nem nós utilizamos aqui no Brasil, tá? Eles utilizam lá a principal fonte deles fonte de energia para os carros é o quê? É o óleo diesel e a gasolina. Tem etanol? Tem, porém, em pouca quantidade é utilizado, certo? Na Ásia e na Oceania, reservas de carvão mineral é a principal reserva. Aqui na América do Sul, nós temos o petróleo também. Tanto é que na região aqui da América do Sul, Venezuela é o país que possui as maiores reservas, tá, gente? Por isso que os Estados Unidos também têm interesse na Venezuela, tá? Oi? Isso daí que eu ia falar, 18,5% é só da Venezuela. Tem bastante petróleo na Venezuela, tá? América do Norte e América Central, maior parte é de carvão, tá? Carvão mineral, 22,8%. Gente, se nós observarmos aqui nós temos todo o Oriente Médio, né? Que pertence à Ásia. Se a gente observar aqui na Rússia, 30,4% de reserva de gás. Gente, a Rússia ela exporta muito gás para a Europa. A Europa toda ela utiliza muito esse gás natural da Rússia. Então, eles têm ali uma venda muito grande através dos gasodutos que vão para a Europa, tá? Isso dali acaba o quê? Ultimamente está tendo ali alguns conflitos, gerando ali alguns impasses nessa questão. Por quê? Porque a Europa ela quer parar de depender desse gás da Rússia. Porém, eles não conseguem, porque eles necessitam desse gás para manter ali os países, né? Porque, principalmente no inverno, que é muito frio, certo? Então, se a gente observar, o que a gente entra em conclusão com esse mapa? Ué, mas o que tem a ver o gás com ser muito frio? Porque o gás ajuda a aquecer as casas. Que eles utilizam como fonte para aquecimento das casas. Fonte de energia, para ter ali a energia para aquecer as casas, por isso. Gente, observam o mapa, né, onde que nós temos ali sobre as reservas de combustíveis fósseis. Se nós observarmos, o Oriente Médio é a região que mais possui o quê? Reservas ainda, né? Tanto de reserva de petróleo como de gás natural. De carvão mineral, pouca coisa. Mas de petróleo e gás natural existe uma grande quantidade ainda. Por isso que nós temos o quê? Grandes conflitos nessas regiões. Provenientes do quê? Dessa quantidade de combustíveis fósseis que possui. Porque nós temos aqui o petróleo, quase 50%, né? De petróleo está aqui no Oriente Médio. Por isso que os Estados Unidos têm tanto interesse. Mas qual que é o interesse dos Estados Unidos? Petróleo. Em colocar refinarias estadunidenses nessas regiões para extrair o petróleo para benefício do país, para baratear o custo para eles, tá? Por isso que a gente tem tanto conflito ali na Arábia Saudita, que é uma das maiores reservas, né? Possui ali conflito. Irã, Iraque, né? Porque eles têm muito petróleo na região.
Se a gente observar, essa região se reergueu, acabou se desenvolvendo através do quê? Através da extração do petróleo. Tanto é que o Catar, onde vai ter a Copa do Mundo de 2022, o que acontece no Catar? Eles sabem que o petróleo tem um período de vida, né? Por quê? Que vai chegar no momento que esse combustível vai acabar. Então, eles construíram belíssimas cidades com muitos atrativos turísticos para quando chegar a acabar o petróleo, que eles têm ali uma projeção de 2050, quando esse petróleo vir a acabar ou diminuir a quantidade, o que eles podem ter? Uma nova fonte de renda, que seja o turismo, né? Por isso que eles acabaram investindo. Sim, acabaram construindo belíssimas Vai cidades. acontecer com os carros que são a partir de gasolina? Daí vai ter que começar. Extinção, vai ser extinção. Não, na verdade não é que vai ter extinção, é porque daí começa aquele processo, né? Muitos já começam a ter o quê? Carros ali movidos a energia elétrica, né? Que daí já tem carros elétricos. Ou se não, vai ter que usar o etanol como fonte de energia. Né? Então tem as energias alternativas que estão surgindo e que estão crescendo ali no mercado. Prof. Pode falar. Só uma pergunta. Tipo, esses carros aí por energia, assim, eles que nem celular, que demora para carregar, tipo, você deixa a noite inteira carregando, ou é que nem gasolina, que você carrega em 2 minutos? Eu não vou saber te dizer quanto tempo demora, porque eu nunca estive em contato com algum, tá? Mas acredito que você deixa... É que nem aquelas bicicletas elétricas. Eu acho que você deixa carregando ali pela noite e mantém ali durante o dia, né? Mas se viciar a bateria... Deve ser dessa maneira. Não sei como funciona, tá? Mas gasolina, existem cidades, por exemplo, que estão fazendo... Ali, ó, o Vini falou que é que nem gasolina. Existem cidades que estão fazendo o quê? Estão criando estações de abastecimento, dos carros por energia elétrica. Como que é feito? Eles estão fazendo ali projetos com a energia solar e aí colocando postes onde que tem ali não sei como que é a tomada, não sei como funciona, mas que o carro possa estacionar, aí coloca lá a tomada que seja para carregar ali o carro, né? Então estão construindo já esses postos de abastecimento, né, de carros por energia elétrica. Já está começando a se desenvolver. Tá bom. Quer dizer, para ser mais exato, eu não sei. Eu julgo que seja que nem gasolina, que não faz sentido você ficar 5 horas no posto para carregar o carro. Sim, né, exatamente. Mas então a gente tem que... Não sei como que vai ser futuramente. A gente não tem uma previsão como que vai ser daqui a 50 anos. Mas nós sabemos, né, que vai ter ali mudanças, né? Porque com o passar... já esteja no céu daqui a 50 anos. Com o passar do tempo, eu não. Com o passar do tempo, a gente vai o quê? A gente vai mudando, né? As tecnologias vão melhorando, vai aprimorando, porque vai chegar um momento que petróleo não vai ter mais, tá? Só se descobrirem alguma outra reserva, não sei. Aí independente. Tá, pessoal? Ok? Continuando. As usinas termoelétricas. Quem lê para mim lá as usinas termoelétricas? Quadrinho verde. Alguém lê, senão eu vou indicar. Eu. Lê então, Rafa. A geração de energia elétrica utilizando combustíveis fósseis ocorre nas usinas termoelétricas. A primeira etapa envolve a queima de carvão mineral, do óleo diesel ou do gás natural para aquecer a água nas caldeiras. O vapor de água a uma alta pressão faz então girar turbinas que, por sua vez, adicionam geradores que transformam o movimento giratório em eletricidade. Finalmente, a eletricidade é distribuída por meio de cabos e linhas de distribuição da rede elétrica. Embora exijam investimentos relativamente baixos e apresentam boa produtividade, as termoelétricas que funcionam com combustíveis fósseis causam enorme poluição no ar, ao lançarem toneladas de gás carbônico na atmosfera. Isso, então aqui é uma usina termoelétrica, né?
lá na Alemanha, onde que eles utilizam o carvão mineral. Observam por quê? Porque na Europa, ó, na Eurásia toda tem 28,3% de reservas de carvão mineral. Então, observam, essa fumacinha branca que a gente acha que é uma fumacinha bonita, uma fumacinha limpa, que não faz nada para o meio ambiente, mas não, né? Ela é uma fumaça, também polui muito o meio ambiente, tá, gente? Mas qual que polui mais? A preta? A preta ou essa Não, branca? indiferente. Não tem assim, é porque aqui é vapor da água, né? Por isso que ela sai branca. Com gás carbônico. Mas ela é poluente do mesmo jeito ou até pior muitas vezes, tá? Ela polui muito mesmo o meio ambiente, ok? Por isso que a gente tem que utilizar quanto mais energia alternativa, quanto mais energia renovável, melhor. Por quê? Porque a poluição é menor, certo? Virando a página, nós temos ali o petróleo, tá? Então, gente, ao longo de milhões, página 366, ao longo de milhões de anos, a matéria orgânica, ou seja, restos de plantas e animais aquáticos, foi se acumulando no fundo do oceano. E formando camadas de sedimentos que muito lentamente deram origem a rochas sedimentares, como o xisto. Durante esse processo, houve a decomposição da matéria orgânica e sua transformação em petróleo e gás natural. O petróleo é um líquido viscoso, tá? É um pastoso, de cor escura, formado em rochas sedimentares profundas. É muito profundo ali quando a gente tem o petróleo, tá? Para extraí-lo, é preciso alcançar o reservatório por meio de poços de extração que atingem grandes profundidades. Após atingir ao fundo e perfurar as rochas porosas e permeáveis, bombeia-se o petróleo para a superfície. Então, gente, são rochas profundas, por isso que tem aqueles canos, né? Que eles acabam o quê? Acabam perfurando até chegar onde que tem ali o reservatório. Então, observem aqui a formação do petróleo. Primeiramente, ao longo do tempo, a matéria orgânica acumulada foi soterrada. Então, toda a matéria orgânica acumulada foi soterrada. Observem as camadas, como nós temos as formações. Segundo, em seguida, foi compactada pelos sedimentos, né? Tudo isso daqui, sedimentos, tem aqui a rocha, tá? Que depositaram nas camadas superiores. Então, aqui nós temos as camadas superiores, que são o quê? São os sedimentos, a rocha. E aí que nós temos o quê? Depois do determinado tempo, geralmente milhões de anos, essa matéria orgânica transformou em uma substância oleosa e de coloração predominantemente escura. Então, nós tivemos toda essa compactação, observe, todas essas camadas sedimentares aqui, de sedimentos, para chegar na camada onde que nós temos o quê? A decomposição da matéria orgânica que ficou, né, nesses sedimentos. Então, ela se encontra na profundidade, tá? Em determinada profundidade, e levou ali um certo determinado tempo para essa formação. Então, a matéria orgânica que tinha aqui se transformou nessa substância oleosa, que é o petróleo, tá, gente? Tem ali uma cor muito escura, preto, na verdade, né? A cor ali do petróleo, certo? Então, tudo que tinha aqui, animais marinhos, algas marinhas, o que era soterrado, foi virando o quê? Com os milhares de anos, petróleo, tá? Então, essa é a formação ali do petróleo. E aqui é uma bomba de extração do petróleo, tá, gente? Aqui nós temos lá na China, essa bomba de extração de petróleo, tá? Tem que ser na China. Então, aqui nós Como temos é que faz? Como é que extrai isso? O petróleo sai voando? Não, eles têm a bomba que dá isso dali. Eu não sei te dizer como que vai ser Ah, aqui, né? eu não vi esse fiozinho, tem um Tem fiozinho. o fiozinho aqui, ó, que daí vai puxando, vai bombeando. É que nem uma bomba de água. Eu achava que ele meio que chupava, assim, botava Eu um cano lá também no fundo e achava. chupava. Daí faz Que perfura, ele daí ela vai coisando e vai bombeando para a superfície. Ó, tem É vários, lógico né? que era na China isso, né? Como isso É na funciona. China, ó. Bomba de extração de petróleo na China. Lógico que é na China. Tem a escrita. Continuando, Tem que ser da China. Prof, eu nós não entendi vamos como é que esse continuando. negócio aí funciona. Oi? Como
esse negócio ali funciona? Então, ele faz o movimento, ó, tá vendo aqui que nós temos É toda uma máquina, tem todo um processo, né, gente? Esse daqui ele sobe e desce, conforme ele vai subindo, ele vai fazendo a pressão para bombear o petróleo para a superfície, através ali de um cano que vai até aonde nós chegamos, até essa parte aqui, ó. Agora nós vamos ter ali a extração do petróleo, tá? Observam nessa imagem. Nas refinarias, o petróleo dá origem a vários subprodutos, como plástico, borracha sintética, fontes de energia secundária, entre as quais o querosene de aviação, gasolina e o óleo diesel. Veja o esquema. Então, aqui nós temos a bomba com a extração, tá? Aqui é outro tipo de refinaria. Aqui nós estamos em solo, tá? Onde que é solo. Aqui já é onde é a água, que é as mais conhecidas que nós temos aqui no nosso país, tá? Então, aqui é onde que tem a água, e nós temos aqui a refinaria, que ela vai o quê? Esses pilares ficam lá no fundo do oceano, tá? E aqui nós temos o cano que chega até essa estação, onde que nós temos o quê? A reserva de petróleo, certo? Aqui nós temos a extração. Dessa extração, ele vai para os tanques. Nesses tanques, nós temos como se fosse um forno, tá? Que vai fazer o quê? Vai fazer a torre de destilação. Então, nós vamos ter uma parte que vai ser o gás, né? Gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha. Outra que vai ser a gasolina, querosene de aviação, óleo diesel, óleo lubrificante. E a parte ali bem mais viscosa vai para o asfalto. Sabe aquela, quando estão fazendo o asfalto, que tem aquele pinche que coloca para formar o asfalto, para assentar tudo? Vocês já viram isso? Sim. Então, aquilo lá vem do petróleo, né? Aquela parte mais viscosa do petróleo que sobra. Ô, Então, Pro, oi. mas asfalto não era feito com basalto? Ó, presta atenção. Sim, as rochas, né? Que é aquela pedra brita que tem aquelas pedrinhas todas que vem do basalto. Mas para você ter a ligação, como que você vai? Se você colocar só o basalto lá, como que vai ficar? Vai ficar tudo solto, que nem colocar pedra ali, jogar pedra. Que nem as pedrinhas de casa, que tem em muitas casas tem aquelas pedrinhas, sabe? Se você joga, fica tudo solto. Para ter a ligação, para ficar compacto, o que se utiliza? Se utiliza a última camada lá do petróleo, aquela parte bem viscosa, o restante que sobra, para fazer o asfalto final, tá, gente? Por isso que a gente tem todos os processos, é uma ligação com a outra, certo? Deixa eu ver aqui, só vou ver um negocinho aqui. Se eu acho algum vídeo de extração do petróleo. Ô, prof, desde quando você tá no Mortal Kombat? Prof, você tinha virado modelo, estava em todas as câmeras. É bom vocês pararem, hein? Prof, desde quando Deixa o computador com o celular não tem como fazer isso. Olha lá, você tá no Mortal Kombat, olha lá embaixo. Deixa eu ver aqui se dá certo para você. Vamos fazer assim. Na semana que vem, na terça-feira, eu vou mostrar como que é feito a extração do petróleo. Então, a gente termina essa questão do petróleo hoje, tá? E na terça-feira eu mostro para vocês como que eles fazem o bombeamento ali do petróleo, ok? Para vocês entenderem melhor, certo? Para finalizar essa parte de hoje... Oi? Eu sou o professor da DG. Tá. Para finalizar a parte de hoje, vamos terminar lá na página 367. Ao longo do século XX, pessoal, uma grande demanda provocada principalmente pela indústria automobilística fez o petróleo a grande fonte de energia global. Por que que essa indústria automobilística fez o petróleo uma fonte de energia global? Devido ali às tecnologias, né? Os carros movidos com essa fonte de energia, através do quê? Através do óleo diesel e da gasolina, que eram o quê? As duas fontes ali secundárias, né? Provenientes do petróleo. Então, atualmente, as tecnologias de extração estão aperfeiçoadas
e grandes reservas petrolíferas foram descobertas em locais onde antes a extração era considerada inviável, ampliando as perspectivas de exploração petrolífera. Esse caso a gente pode colocar como? Que nem o pré-sal que foi descoberto no Brasil. Por quê? Porque ele está bem mais a fundo do que as fontes atuais do petróleo, tá? Das fontes que eles estavam extraindo. Então, foi através de pesquisas, né? Foram descobertas ali essas fontes, certo? No entanto, para evitar impactos ambientais, é necessário privilegiar fontes alternativas de energia, pois a queima de derivados do petróleo lança grande quantidade de gás carbônico, tá, na atmosfera, poluindo-a. Depois a gente vai, como já estudamos nas páginas ali 354 e 358, aumentando a poluição atmosférica é uma preocupação crescente por causa do aquecimento global. Então, por isso que a gente sempre tem que o quê? Ter ali uma fonte de energia alternativa para ser utilizada, devido a quê? Devido a essa grande queima de combustíveis fósseis, fazem o quê? Prejudicam ali o meio ambiente, né? A poluição no ar, poluição atmosférica. Aumenta ali o efeito estufa, tá? O efeito acaba ali aumentando também o aquecimento do nosso planeta, com a quantidade de fumaça que é liberada pelos combustíveis. Tá bom, pessoal? Combinado? Então, a gente vai parar por aqui, tá? Deixa eu até marcar aqui, sexto B. A gente para nesse conteúdo porque na semana que vem a gente trabalha o petróleo no Brasil, gás natural e o carvão mineral. Vamos realizar atividade. Na outra aula, daí na terça-feira, na quarta-feira, corrijo as atividades. Na quinta-feira, a gente faz a avaliação. Fechou? Combinado? Belezinha? Aí na outra semana, dia 1º de dezembro, a gente começa fontes de energia, novas alternativas, e encerramos ali no dia 2 de dezembro com as atividades. E depois a gente faz um trabalhinho e finalizamos o conteúdo. E aí a gente tira uma aula para curiosidades. Ok, minha gente? Pessoal, bom final de semana, se cuidam. Até semana que vem, até terça-feira. Tchau, tchau, gente. Se cuidem. Ao próximo. Tchau, tchau. Tchau.